Após sinais de fraqueza no fim do ano passado, a economia brasileira deu uma respirada no primeiro trimestre deste ano. Nos 3 últimos trimestres de 2023, o desempenho do PIB brasileiro registrou um baixo crescimento de apenas 0,1%. Mas essa desaceleração no agronegócio, ela já era bastante esperada para esse final do ano. E assim a gente deve continuar ao longo do ano de 2024. Então isso foi o que fez com que esse PIB, a gente tivesse ele aí chegando a esse 2,9, que ainda assim fica além do que muita gente esperava no início do ano passado. Mas no início deste ano, a economia do país voltou a respirar com um crescimento de 0,8% no primeiro trimestre, na comparação com os dados anteriores de 2023. O desempenho ficou dentro do esperado pelos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast do Estadão. Depois de ter ficado paradinha nos últimos 3 meses do ano passado, a economia brasileira cresceu 0,8% no primeiro trimestre na comparação com os últimos 3 meses do ano anterior. Os economistas esperavam uma alta de 0,7%, portanto, o número veio ligeiramente acima da expectativa, da mediana das previsões dos economistas. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o avanço foi ainda maior, 2,5% de crescimento. Mas o que explica esse avanço do PIB no começo de 2024? Segundo analistas, as atividades econômicas começaram forte, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. O setor de serviços cresceu 1,4%, puxado pelo comércio, que registrou alta de 3%. O destaque do PIB desse primeiro trimestre ficou por conta do setor de serviços, que cresceu 1,4%. Dados mensais do comércio e também dos serviços já mostravam um aquecimento da economia doméstica neste início de ano. Tradicionalmente, com resultados positivos no início do ano, a agropecuária avançou 11,3%. Já a indústria encolheu 0,1%. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias cresceu 1,5% e foi beneficiado pela força do mercado de trabalho, diante do cenário de baixo desemprego e aumento da renda. Além disso, contou com impulsos fiscais, como o pagamento dos precatórios, além do reajuste real do salário mínimo. Entre os destaques, o consumo das famílias cresceu 1,5%. Essa alta foi especialmente gerada pelo aumento da renda disponível, já que o salário mínimo aumentou acima da inflação e o emprego segue em alta. Os investimentos foram favorecidos pelo ciclo de queda da taxa básica de juros nos últimos meses. De agosto do ano passado até maio, quando houve a última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, a Selic caiu de 13,75% ao ano para 10,5%. Por 5 votos a 4, o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual para 10,5% ao ano. Esse é o 7º corte consecutivo da Selic. Os números divulgados pelo IBGE também mostraram que as exportações cresceram 0,2% e as importações subiram 6,5%. Com o desempenho, os economistas foram ajustando as previsões para o PIB de 2024 ao longo do primeiro trimestre. No primeiro relatório Focus do ano, os analistas consultados pelo Banco Central estimavam um crescimento de 1,59%. Já no divulgado desta semana, a projeção estava em 2,05%. O mercado estava melhorando as previsões de crescimento econômico do Brasil para este ano, sucessivamente, mas depois das chuvas no sul, a projeção estacionou em 2,05% no último boletim Focus publicado pelo Banco Central. Segundo a agência de classificação Austin Rating, com o resultado, o Brasil ficou na 17ª colocação no ranking de desempenho do PIB no primeiro trimestre de 2024, na comparação com o quarto trimestre de 2023. A lista inclui 53 países com dados já conhecidos para o período,
e como melhores desempenhos Israel, Turquia e Hong Kong. Em 20 segundos, vamos falar sobre o que pode prejudicar o crescimento do PIB e analisar esses dados com Silvio Campos Neto, economista e sócio da Tendências Consultoria. Você sabia que a previdência privada pode ser uma aliada poderosa em cada etapa da sua vida? Saiba mais no podcast Previdência Privada, Investimento Além da Aposentadoria, patrocinado pela Brasilprev, aqui no Estadão Notícias. Estadão Notícias. Os números do PIB devem ter alterações nos próximos trimestres, principalmente pela tragédia no Rio Grande do Sul. Uma análise ainda preliminar da Tendências Consultoria indica que o impacto das enchentes que atingiram o estado deve tirar 0,3 ponto do crescimento brasileiro em 2024. Um outro entrave para o crescimento econômico tem a ver com a expectativa de que os juros sigam no patamar mais elevado do que esperado no início de 2024. Além disso, a expectativa do próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é de que a taxa de juros nos Estados Unidos fique num patamar elevado por mais tempo. Hoje, o que parece que vai ser a realidade é que a taxa de juros americana vai ficar mais alta por mais tempo, então a gente vai ter esse fenômeno aí que a gente vai ter que conviver mais tempo. A alteração das metas fiscais do governo também aumentou a percepção de risco com o rumo das contas públicas do país. Hoje, o consenso de mercado, de acordo com Focus, é de que haja apenas mais um corte de 0,25 ponto percentual, levando a Selic para 10,25%. Afinal, como devemos enxergar esse aumento de 0,8% no PIB do país? Quais são os prognósticos para a economia brasileira até o fim do ano? Sobre o assunto, vamos conversar com Silvio Campos Neto, sócio e economista da Tendências Consultoria. Olá, Silvio, tudo bem? Seja muito bem-vindo por aqui. Olá, tudo bem, Manuel? Um prazer falar com vocês novamente. Silvio, ainda que, digamos, não seja um número grandioso, podemos dizer que surpreendeu positivamente esse crescimento de 0,8% do PIB neste primeiro trimestre? Qual a sua avaliação? Eu diria que foi um número bem satisfatório, não é? Não chegou a surpreender, na verdade já havia uma perspectiva de um crescimento moderado na margem nesse início de ano, em linha com outros tantos indicadores que também, ao longo desses primeiros meses de 2024, foram mostrando uma certa retomada de crescimento econômico após um segundo semestre de 2023, onde a economia andou um pouco mais de lado. Então, de certa forma, foi um bom desempenho. Vimos, olhando do lado da demanda, um comportamento positivo de investimentos, do consumo das famílias também, além da própria continuidade do crescimento do setor de serviços, né? Também tivemos na margem uma recuperação do setor agro. Então, claro que pensando do ponto de vista aí mais de curto prazo, né, e aí mais olhando para a sequência do ano 2024, os resultados aí apontam um ano de crescimento moderado, como eu disse, um início de ano num ritmo bom, né, e acompanhado por outros indicadores positivos, como próprios dados do emprego, né, do mercado de trabalho que têm sido bons, inflação de certa forma sob controle. Acho que a grande questão, eu diria, é olhando um pouco mais à frente, né? Continuamos aí com muitos desafios, né? Pensando, né, não só em acelerar esse ritmo, mas até mesmo em mantê-lo, né? Os desafios são importantes nesse sentido. E quando já olhamos, né, para o segundo trimestre, o que tem acontecido do ponto de vista de incertezas econômicas, de maior percepção de risco, afetando ativos de mercado, vemos que há também dificuldades, né? Ou haverá dificuldades até mesmo para manter esse ritmo ao longo do ano. Sem contar, claro, né, os efeitos, espera-se aí temporários, da tragédia do Rio Grande do Sul. Sobre a composição, Silvio, digamos que o resultado do PIB neste primeiro trimestre segue um pouco a tradição daquilo que temos historicamente no país, ou seja, com agro e serviços em alta, indústria com mais dificuldades, ainda que se a gente olha para a indústria também, há um bom resultado que merece ser destacado da indústria de transformação, não é isso, Silvio?
Exatamente, Emanuel. A indústria de transformação mostrou um crescimento na margem. Eu diria que é uma tendência até que tenhamos números um pouco melhores desse segmento daqui para frente. Agora, claro, nada muito entusiasmante, até porque também é um setor que se ressente aí de problemas estruturais, né? Questões aí ligadas à competitividade, né, a custo Brasil, enfim. Então há, sem dúvida, travas ainda para esse segmento, enquanto que outros setores importantes do PIB da indústria que mostraram variação negativa nesse primeiro trimestre, casos em particular da indústria extrativa e da construção civil, eu vejo isso muito mais como algo pontual. A tendência é que esses dois segmentos também retomem, né, algum crescimento nos próximos trimestres, de modo que para o ano de 2024, o PIB da indústria até deve ser aí um destaque positivo, né? O caso do agro aí é muito mais um fator ligado aí a ajuste, né, sazonal dessa variável, até porque na comparação com o ano passado houve uma queda, né, que já era esperada, né, porque, claro, o primeiro trimestre de 2023 foi marcado por aquela super safra agrícola, né, e para esse ano já houve problemas desde o início nas safras de soja, de milho. E aí, olhando agora os episódios lá no Rio Grande do Sul, também, né, será um setor que sofrerá neste segundo trimestre. Então, de forma geral, um segmento que para esse ano em particular não deve aí trazer números positivos. Então, do lado da oferta, né, colocando dessa forma, devemos ter aí números bons do PIB da indústria, mas também da parte de serviços, né, que é um segmento que, além de ser o que maior pesa, né, na economia brasileira, vem também já ao longo dos últimos 2, 3 anos mostrando aí uma certa resiliência em linha com o próprio desempenho, né, do consumo, e tudo isso sustentado pela força do mercado de trabalho. E o que você diria, Silvio, sobre essa alta expressiva, como você destacou, no consumo das famílias? O que explica essa injeção de dinheiro que possibilitou esse consumo elevado? Eu diria que tem fatores mais pontuais e alguns que já têm se manifestado há algum tempo, né? De um lado, temos esse processo, né, de aquecimento do mercado de trabalho, uma geração de empregos formais e mesmo ocupações informais que tem crescido, né, ao longo dos últimos 2, 3 anos, né, taxas de desemprego aí nos menores níveis desde aí de 2014, 2015, com ganhos de renda. Então tem esse componente do mercado de trabalho que é importante. Há também o componente dos ganhos de outras fontes de renda, né, como, por exemplo, parte de benefícios sociais, aí já também desde o ano passado em particular, e agora especificamente no primeiro trimestre tivemos aí um impulso daquele pagamento volumoso de precatórios, né, que foi feito na virada do ano, né, isso aí também potencialmente contribuindo, né, com um impulso a mais para o crescimento do consumo. Claro que, como todo conjunto econômico olhando adiante, também, né, a sustentação da força do consumo se defrontará com desafios, né? Além da perspectiva de uma certa moderação desse ímpeto do mercado de trabalho, temos também já sinais, né, no próprio comportamento das taxas de juros de mercado, de que essas taxas pararam de cair, né? Até pelo contrário, passaram por alguma evolução de alta nas últimas semanas, o que tende aí a ser um complicador pensando do ponto de vista do consumo de bens duráveis e de outros itens que dependam mais do crédito. A queda na Selic, Silvio, já tem uma influência considerável nesse resultado do PIB, ainda que estejamos ainda acima dos 2 dígitos? Sem dúvida que houve ao longo dos últimos meses implicações, né, favoráveis desse processo, que se traduziam, né, em uma melhora aí das concessões de crédito, uma redução do custo, né, do capital. Então, certamente, ao longo aí da parte final do ano passado, início desse ano, esse fato da flexibilização, do afrouxamento das condições monetárias, isso teve aí uma ajuda. Mas, né, chamando a atenção de novo, né, para esse ponto, o fato de que de 1 mês, 2 meses para cá, toda essa piora de ambiente econômico interno, mesmo lá fora, né, com a expectativa de que nos Estados Unidos os juros demorem mais para cair, todo esse contexto fez com que as nossas taxas de juros de mercado subissem, né? Inclusive é uma possibilidade, uma perspectiva, eu diria, de que, à luz de tudo isso, o próprio Copom, aqui, o próprio Banco Central, encerre prematuramente esse processo de queda da Selic. E isso a gente já vê, né, nos próprios juros de mercado, que agora, né, de algumas semanas para cá, estão mais pressionados. Então, se esse movimento ajudou
até o primeiro trimestre. A partir de agora, isso já não deve ser um grande fator aí de contribuição. Você citou, Silvio, a tragédia no Rio Grande do Sul, que deve ter um impacto aí no próximo trimestre, no próximo resultado do PIB. Será um impacto significativo? Já há projeções em relação a isso? O que você diria para a gente? As informações ainda são muito preliminares, não é? No fundo, é preciso, né, que se tenha mais dados, não é, e informações um pouco mais detalhadas em relação às perdas, não é, em vários setores, que, como sabemos, que foram afetados e são setores importantes, não só para a economia do Rio Grande do Sul, mas para a região sul e para o Brasil, consequentemente. Então, falo da parte agro, de segmentos específicos da indústria e mesmo algumas atividades de serviços, né, sendo influenciadas, transporte, turismo. Então, não serão perdas desprezíveis, longe disso, né? Inclusive com o próprio custo da reconstrução que terá que ser feito aí ao longo dos próximos meses. Então, a priori, nós estimamos aí um efeito inicial, cuja estimativa pode ser aí revisitada, em torno de 0,3 ponto de porcentagem do PIB de perda em 2024. E esse impacto deve ficar aí um pouco mais concentrado no segundo trimestre, quando, inclusive, podemos ter aí uma variação mais próxima de zero aí do PIB na margem. Claro que, a priori, se espera que esse seja um efeito transitório, né, um efeito temporário, mas também sabemos, né, primeiro, que ainda há muitas incertezas em relação aos impactos como um todo. Então, conforme agora, né, a enchente for superada e que teremos uma dimensão um pouco maior dos estragos, essas estimativas serão mais bem refinadas nas próximas semanas, né? E além disso, há o risco, claro, né, de alguns efeitos mais permanentes, né, do ponto de vista aí de perdas, de custos, né? Também isso terá uma implicação fiscal importante, né, nesse ano. Então, certamente é um evento aí que ainda precisa ser mais bem dimensionado e que, fatalmente, né, trará desdobramentos negativos em 2024. Esse aspecto fiscal é bem interessante, Silvio. Você diria que o governo brasileiro está gastando muito para ter um resultado positivo do PIB? Há pontos de atenção em relação a isso? Ou poderá vir a gastar mais para tentar um resultado, manter um resultado, um patamar positivo para o resultado da nossa economia? Esse eu diria que é o nosso grande dilema, né, o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? O Brasil teve aí, desde aí do início do ano passado, uma certa mudança em termos aí de algumas agendas na parte fiscal, né, com a retomada de algumas políticas que até têm seus méritos, aí falando de retomada de valorização do salário mínimo, de um aumento bem significativo, né, do orçamento dos benefícios sociais, a retomada da vinculação dos gastos com saúde e educação às receitas, e tudo isso já tem deixado, né, um sinal vermelho nas contas públicas, né? Quando se olha as projeções, as perspectivas para os próximos anos, o que a gente vê é uma dificuldade muito grande na redução do déficit primário. O Brasil deve continuar trabalhando, operando com déficit por mais alguns anos, pelo menos. Um aumento do engessamento do orçamento, ou seja, uma dificuldade cada vez maior de gerenciar o orçamento pelo aumento expressivo de despesas obrigatórias, consequentemente a perspectiva de que a nossa dívida continuará crescendo nos próximos anos, né? Nossas estimativas apontam em aumento do endividamento bruto, pelo menos aí até a virada da década, em 2030, 2031, quando essa dívida bruta deverá estar na faixa aí de 86%, 87% do PIB, sendo que hoje aí está na faixa de 77%. Então esse é um grande desafio e, na verdade, isso tem implicações já importantes a curto prazo, tendo em vista que essa percepção de piora do quadro fiscal, que tem ganhado maior ênfase na margem, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive não só na questão fiscal, mas com todo um temor da retomada de uma agenda mais voluntarista, mais intervencionista do governo, tudo isso tem gerado uma maior percepção de risco. E um dos efeitos disso ocorre exatamente no mercado de juros, né, de juros futuros, cuja curva subiu substancialmente nas últimas semanas. E claro que isso bate na atividade econômica de forma mais imediata, né, afeta as escolhas das empresas, ou seja, o custo, né, dos investimentos, afeta o custo, né, do crédito e também para as pessoas físicas, afeta o dólar também, né, temos visto um dólar mais pressionado, né, ao longo dessas últimas semanas. Ou seja,
essas sinalizações, né, de caráter não só fiscal, mas também de uma linha mais geral da política econômica, tem sido aí um problema, né, para se gerenciar, e será um problema para os próximos anos, porque, como eu disse, eleva a percepção de risco da economia e já traz implicações, inclusive, no curto prazo. Muito bem, nós ouvimos aqui a análise do economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, a gente comentando um pouco mais aqui sobre o resultado do PIB brasileiro neste primeiro trimestre, que veio positivo em 0,8%. E análise, claro, sobre os rumos da economia a partir disso. Silvio, muito obrigado mais uma vez aqui pela conversa, pela participação e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Até a próxima. Um abraço a todos. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 5 de junho de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.